Olá! Nesse vídeo eu vou te mostrar de uma forma geral como eu fiz do zero esta adorável luminária. É de uma forma geral porque pro passo a passo mesmo eu precisaria ir lançar uns 30 vídeos, coisa que eu já fiz com o meu curso Criando do Zero uma Luminária Encantada. Então, caso você queira dar uma olhadinha aí, vou deixar o link na descrição para você conhecer um pouco mais sobre o meu curso. Mas, com esse vídeo aqui, você já vai ter uma boa noção de como fazer uma luminária como essa, ou quem sabe ter uma inspiração divina para criar artes parecidas. A minha intenção aqui é lhe inspirar. Então vamos lá. Eu começo criando uma base de papelão no formato que eu quero que a minha luminária tenha. E é muito importante que o papelão esteja firme para aguentar as camadas de biscuit que ele vai receber futuramente. Isso porque, à medida que o biscuit vai secando, ele vai se curvando. E se o papelão não for forte ou se tiver com muitas marcas de dobra, ele não vai aguentar e vai acabar enchendo de ondulações as paredes da minha luminária. Para as paredes, eu uso papelão. Mas quando eu quero um formato com mais curvas, um pouco mais complexo, eu uso papel alumínio, porque como ele é maleável, eu posso dar ele a forma que eu quiser. E no caso eu queria um telhadinho de cogumelo com uma curva na ponta, porque eu acho que essa curva, essa espiral na ponta, cria um ar de encantado muito forte. Não sei porquê. Me dá essa impressão sempre que você coloca alguma coisinha, um galho de uma planta em formato espiral. É espiral, minha gente? Ou é aspiral? Espiral, né? Dá um ar meio de encantado, na minha opinião. Adoro. Muito. Ficou um formato até fofinho, mas eu arranquei para fazer tudo de novo. Porque eu queria fazer umas linhas dentro desse cogumelo que, se o teto já tivesse instalado, ia ser muito difícil para eu alcançar o fundo desse teto para fazer as linhas que eu queria. Então eu tive a ideia de modelar o teto descolado do papelão, à parte. Remodelei tudo de novo, cobri de biscuit, fiz as linhas que eu tanto queria e aí sim instalei o teto nas paredes de papelão. Só que quando eu fui instalar eu percebi como é que eu vou pressionar o biscuit para que ele grude no papelão sem deformar tudo que eu fiz. Foi quando começou a bater um desespero, eu percebi que não teria dado certo. Que do outro jeito sim teria dado certo, mesmo que fosse mais difícil fazer as linhas lá no fundo do teto. Por causa das paredes de papelão, seria possível. E olha como eu volto desesperada, sem paciência, de ter arrancado de novo o teto, feito tudo de novo. E eu acho muito legal deixar esse processo de faz e desfaz aqui pra vocês verem, pra quando vocês forem tentar alguma coisa e sentirem dificuldade, não achar que pra mim é fácil e você não nasceu pra isso. Não. Pra mim é difícil também, é bem estressante. Mas faz parte de você se tornar bom. E essa daí sou eu fazendo as linhas do jeito que eu mais temia, né? Que é lá no fundo do telhado, ele já instalado, mas pelo menos é possível. Depois eu só fiz pintar o teto e coloquei um pouquinho de musgo para dar um ar de floresta encantada. Teto resolvido finalmente. Agora eu instalo luz para cobrir tudo de biscuit. Cobrir as paredes internas de biscuit, externas, o teto. Ai, adorável! Ei, essa parte aí faz uma metamorfose completa na aparência daquilo que ainda não é uma luminária, é só papelão, papel alumínio, negócio feio. Cobriu de biscuit, vixe, ficou um negócio bonito, viu? Do nada. Quando o biscuit seca, eu começo a traçar onde eu quero cortar, para tirar esse aspecto de massa e dar um aspecto mais plano nas janelas e na porta. Isso vai ajudar a trazer uma aparência de madeira, não sei se vocês perceberam, né? Mas a intenção é que pareça que essa lumináriazinha foi construída a partir de um tronco. E aí quando eu tiro essas rebarbas características de massa e deixo um corte mais reto, fica mais crível que se trata de um tronco. E já dá para notar uma diferença aí, ó. Claro que ainda tá feio porque o papelão ainda tá aparecendo, mas vamos resolver isso agora.
criando a caixa de porta, que são essas molduras aí que a gente aplica a gente, né? Como se fosse eu e você fazendo, mas pode ser, né? A gente aplica no contorno das janelas da porta, tanto para cobrir oficialmente, completamente o papelão e dizer tchau papelão, quanto para melhorar 1000% o aspecto da luminária. E olha só, esse antes, ainda aparecendo o papelão, e esse depois. Que maravilha! Tudo ok até aqui, então agora nós vamos para a pintura. E assim como no telhado que eu fiz ele 3 vezes, a pintura é algo que eu costumo refazer inúmeras vezes. Mesmo que eu passe 3 meses fazendo uma pintura, se no fim das contas eu não gostar dela, eu jogo uma camada de tinta nova por cima e começo tudo de novo. Eu sempre vou optar por cores mais fechadas e escuras, porque eu acho elas muito elegantes, muito classudas. Até poderia escolher para esse tronco um bege clarinho ou um marrom mais aberto. Mas eu sou obcecada por isso, porque me lembra um orvalho numa mansão antiga. Eu não sei, gosto de coisas mais obscuras e assombradas. Só que eu comecei a estragar esse marrom lindo com um vermelho muito aberto, sendo contraditória comigo mesma, porque eu reconheço que às vezes é muito importante arriscar. E claro, você pode estar dizendo assim, não, Débora, esse vermelho aí tá bonito, não tô achando que você estragou. Só que eu comecei a botar um amarelo, porque eu pensei, uma paleta de cor que lembre o outono vai ficar massa. Até aí estava tudo bem, mas eu percebi que o amarelo não estava aparecendo tanto, então eu adicionei mais amarelo e eu acho que foi quando as coisas começaram a desandar. Porque esse amarelo ficou muito aceso, roubando toda a atenção. E quando eu fiz essas bolinhas para aplicar no cogumelo, o branco delas deu pra mim um aspecto de algo muito pobre e de plástico. Eu achei pouco, ainda passei um roxo aí na ponta do cogumelo. Eu não sei onde é que eu tava com a cabeça. Porém, teve um momento que eu achei bem bonito, olha, por exemplo, nesse take. Mas eu reparei que ele só ficava bonito, esse roxo, quando o vermelho era bem exposto. Mas infelizmente, de frente, não dava pra ver muito bem esse vermelho, por causa do formato do teto. Só o que aparecia bastante era esse amarelo aí na ponta. Aí eu ainda vim com o verde do musgo e foi aí que o negócio desandou de vez. Estraguei, ficou mesmo o carnaval. Verde, marrom, branco, amarelo, laranja, vermelho, roxo. Que danada é isso? Lá vai eu tirando tudo, refazendo a pintura. E o importante, minha gente, é a gente tentar, entendeu? Voltei pra minha zona de conforto, não foi dessa vez que eu decidi arriscar. Passei um vermelho fechado. Eu percebi que estava ficando muito fosco e senti falta de um brilhinho. Passei um verniz vitral e eu adorei como ficou parecendo uma louça. E finalmente gostei de como ficou. Falando em brilho, eu achei que tava faltando um pouquinho mais, tanto de brilho quanto de peso. O que é que brilha e pesa ao mesmo tempo? Metal. Então eu decidi criar grades de metal para os meus vitrais. Eu abri algumas placas de biscuit e deixei secar, enquanto isso eu fui criar o modelo das grades dos meus vitrais. Em seguida eu encapei esse modelo que eu criei, fazendo dele como se fosse um molde, para eu transferir esse modelo com tinta para as placas de biscuit agora já secas. Fui cortando com cuidado o desenho, lixei até ter certeza que estava ficando bom o modelo e assim essa grade foi criando forma. Nesse ponto eu olhei para elas e pensei, ixi, como tá sem graça. E aí eu tive a ideia de fazer uma cobrinha de biscuit e com essa cobrinha eu fui contornando o desenho das grades e fez toda a diferença. Foi um detalhe que mudou tudo. Olha só esse antes e depois da cobrinha. Depois daí eu pintei as grades usando tinta acrílica preta e colei elas em um acetato, que é esse plástico aí para parecer vidro. E para trazer o aspecto de metal, eu passei esse pigmento dourado, que você pode também usar tinta de tecido dourada, que vai funcionar, desde que esteja sobre uma tinta acrílica, porque a tinta de tecido não se dá muito bem com o biscuit diretamente não. Agora finalmente está na hora de preparar as grades, os vitrais, para serem instalados, colocando essas adoráveis mini dobradiças que eu comprei na Shopee. É muito fofa essas mini dobradiças.
Parte externa pronta, a gente tá quase indo para a criação da mobília, mas antes eu decidi dar uma última olhada aí na minha luminária e pensar, tá faltando alguma coisa que depois que a mobília estiver toda dentro colada eu não vou conseguir fazer? E se a fada que vai morar na casinha que eu estou construindo pudesse plantar como sementes mágicas um lustre natural na casinha dela? Como se fosse uma flor que naturalmente emite luz. Eu tive essa ideia e imaginei que através de algum encanto essa fada pudesse fazer brotar da parede uma flor que naturalmente brilha. Peguei um arame bem fininho para fazer o desenho das pétalas do meu lustre e usei flor artificial para colar nesse desenho das pétalas. Aí eu comecei a sentir que talvez essa cor da flor artificial que eu peguei fosse muito pálida, então eu passei giz pastel seco para poder trazer uma cor bem discreta. Por ser um pó, o giz pastel seco não ia ficar muito gritante nessa pintura. Eu usei fogo para trazer um aspecto mais natural de pétala e tirar esse corte tão reto da tesoura. Mas cuidado, se queimar demais, você perde esse processo aí que você fez na pétala artificial e vai ter que começar de novo. Então tem que ir com muito cuidado, ir queimando bem aos pouquinhos, não deixar esquentar demais. O bom é que o arame ele não vai sofrer nenhum dano. O problema tá mais no tecido mesmo, que pode queimar demais. Repeti o mesmo processo algumas vezes para criar várias pétalas e mergulhei elas no verniz vitral para dar esse aspecto de vidro de lustre. Ok, que é um lustre natural, mas tem que ser um lustre classudo, com cara de lustre. Depois que o verniz secou, eu comecei a amarrar uma pétala na outra, criando uma espécie de cone, de funil. Eita, é essa palavra? Acho que tá mais para cone do que funil, né? Para dar aquele formato de flor. Passei cola de silicone líquido na LED que eu já tinha deixado preparada para virar um lustre e encaixei a florzinha que eu tinha acabado de criar bem ali. E ficou adorável! E eu amei a forma que ela reflete através do vitral. Eu peguei um plástico transparente que eu dobrei em forma de cúpula, um arame preto que eu colei nas dobras desse plástico transparente, que será o vidro de uma arandela, que é como se fosse uma lamparina que vai iluminar a entrada do ateliê da minha fada e iluminará também o futuro letreiro que eu vou criar já já para este adorável estúdio de artes. Para os tampos desta pequenina arandela, eu tô cortando biscuit seco mesmo, que eu resolvi lixar para dar um charme a mais, como se fosse um entalhe. Eu repeti esse mesmo processo num pedacinho menor de biscuit para colar em cima daquele que eu já tinha feito. E assim a gente fica com um design mais complexo aí desta arandela. E o que vocês estão vendo agora é basicamente eu entalhando um palito de dente, porque eu achei que seria uma ótima ideia de se colocar no tampo inferior da mini luzinha. E eu estava certa, olha como ficou charmoso! Passei verniz vitral na área da cúpula para parecer vidro mesmo, aquele plástico, mas também passei verniz vitral em tudo para meio que esse verniz vitral segurar tudo no lugar, transformando cada pecinha dessa aí como se fosse uma coisa só. Para a confecção do letreiro da minha luminária, eu comecei soldando esses 2 ferrinhos. E bem quando eu comecei a confeccionar o letreiro, os meus amigos chegaram e foi bem legal porque eu estava precisando fazer uma pausa do trabalho. Só que, infelizmente, nessa hora aí, o meu amigo Breno ainda não tinha chegado, então fiquem com algumas imagens dele sem contexto. Eu colei uma miçanguinha na ponta do arame maior, só para dar um charme a mais e uma impressão de finalização. E mergulhei no betume da Judéia. Esse nome é engraçado. Betume da Judéia lembra muito um verniz. Enquanto o betume seca, eu fiz 2 furos nessa plaquinha, que é como se fosse um pingente, justamente para passar por esses furos as correntes que vão segurar esta adorável plaquinha na haste de ferro.
Esse letreiro muito fofo, com a ilustração de uma fada bem vintage, eu gerei lá no Canva. E eu gerei porque eu usei uma inteligência artificial que já vem no aplicativo. E por nada no mundo essa inteligência artificial escrevia em português. Então eu tive que aceitar que era Arte Studio em vez de Atelier. Uma coisa abrasileirada. Mas no fim das contas eu gostei que a inteligência escreveu em inglês, porque eu tenho um público estrangeiro. E é bom que acaba conversando com eles também. Eu gosto de passar verniz para conservar por eras esse letreiro aí. Então, mesmo sendo um papel, agora, meu amigo, você só destrói se quiser. Coloquei uns pedacinhos de madeira na janela para se tornar numa vitrine e decidi colocar um papel de parede mais claro no fundo da luminária, porque como eu vou fazer os móveis mais escuros, eles iam acabar desaparecendo aí nesse tom escuro de marrom. E olha como ficou adorável, gente! E agora que eu considero que está tudo ok, nós vamos criar agora uma mini mobília. O processo em si de você lixar, cortar a madeira é tão prazeroso que aí você olha pro resultado final, depois de já ter passado por um processo prazeroso e diz: eu criei uma mini cadeira de madeira? Ai, a vida, ela é linda às vezes. Essa é uma ótima oportunidade de eu falar para você que existe um módulo específico para você aprender como criar uma mini mobília de madeira como essa aqui, no meu curso Luminária Encantada. E o processo aqui se repete muito. Você desenha onde quer cortar, corta e usa uma lixa, né? No meu caso é uma lixa elétrica, mas pode ser qualquer outra lixa que você tenha, para tirar as rebarbas da madeira. E aí você vai dando uma finalização bem digna para os seus mini móveis. E o que vocês estão me vendo criar aí é uma mini escrivaninha. Essa daí é a parte de trás da mini escrivaninha. Essas duas madeirinhas de cima são prateleiras e essas duas maiores de baixo são os tampos superiores e inferiores. Fiz uma mini gavetinha e usei palito de churrasco para criar as 4 perninhas da escrivaninha. Essas madeiras que vocês me viram usando anteriormente é palito de picolé, a espátula de depilação, que é um palito mais largo. Então, para o meu curso, como a intenção era que ele fosse para um público bem abrangente, do básico ao avançado, eu optei por materiais bem acessíveis de verdade. E veja isso, não ficou uma coisa fofa essa escrivaninha. Eu queria conseguir fazer uma para mim, entendeu? Para eu usar. Agora eu vou deixar vocês curtindo um pouquinho aí esse processo, que é essa criação de mini móveis. Só aí um som de uma musiquinha relaxante, né? Porque eu também tô falando que nem o homem da cobra aqui. Agora que os móveis estão prontos, nós vamos criar vida. Como assim? Vamos adicionar história nesses móveis, né? Esses móveis estão precisando de coisas para ocupá-los, como por exemplo, mini potes de tinta, mini pincéis. É uma fada artesã. Bora lá criar uma história para quem olhar e dizer assim: olha, isso aqui é um mini ateliê, né? Sem você precisar dizer: gente, isso aí que eu fiz é um ateliê. Não, deixa falar por si só. É mesmo, é? E eu dizendo isso, e em todo canto que eu publiquei o resultado dessa luminária eu botei fada artesã. Hipocrisia. E se é pra fazer mini pote de tinta, vamos fazer um bem fofinho. Eu colei 2 miçangas transparentes, uma sendo menor do que a outra, pra ficar parecendo um frasco. Aí eu tive a ideia de colocar um pouquinho de tinta dentro dessa miçanga, pra aí sim oficialmente dar uma impressão de que era um mini frasco de vidro com tinta dentro. E ficou uma gracinha, viu? Também criei no Canva
várias mini etiquetas que de verdade estão escritas coisas sobre pintura, só que não dá pra gente ler, né? E colei com cola de silicone líquido nesses frasquinhos de tinta. Olha como ficou charmoso aí, ó. E depois de vários tutoriais na internet, eu descobri essa técnica aí que você usa latinha de refrigerante para criar mini pincéis, ou nesse caso aí o que eu estou criando é uma mini bisnaga de tinta. E essa força que eu estou fazendo no alicate é para dar esse efeito bem legal, olha, que a gente vê nas bisnagas de verdade. E esse palito de dente que eu estava usando como apoio, eu já uso para fazer a tampinha dessa bisnaga. Dou uma lixada só para ficar mais finalizada a aparência e tinjo essa tampinha para tudo ficar com um aspecto de tinta de verdade. Que charme! Claro que eu também coloquei etiqueta nessas embalagenzinhas e elas ficaram um primor. Chega, etiqueta não, rótulo. Tava falando etiqueta, né? Agora olha esses cabos de pincel do tamanho de nada. Eu colei um barbante desfiado na ponta deles e usei também latinha de refrigerante para colar ao redor das cerdas. E assim temos um mini pincel do tamanho de nada. Eu fui criando várias outras mini coisinhas para ir compondo esse mini ateliê, fui dando história aos poucos. E é sempre muito bom a gente criar uma narrativa na nossa cabeça. Por exemplo, esse mini cogumelo aí, eu imaginei que seria o cogumelo, ou a obra, no caso, que é a fada que mora nesse ateliê, estaria trabalhando. Então, já fiz esse mini cogumelo pensando em deixar ele ou na mini escrivaninha ou na banqueta. E assim eu fui criando coisas que eu imaginei que a fada artesã criaria para vender. E me preocupei em criar coisas que auxiliariam ela no dia a dia, como uma vela que ela acenderia à noite para enxergar melhor. E veja só a quantidade de coisa que eu já estava confeccionando aí, hein? Lembrando que era um estoque, então estava criando para mais de uma luminária. Daqui você vai começar a dizer, não, Débora, agora você enlouqueceu, porque eu decidi colocar preço nas coisas. E é verdade, talvez eu esteja um pouco louca. Tamanho de nada, essas etiquetas de preço aí, eu botei na cabeça que ia ser assim e foi. E tem que fazer sentido. Você já chegou num lugar que estava sem preço e você fica desesperado atrás de um funcionário para perguntar quanto é que vale aquele negócio ali? Ninguém merece, né? As fadas, clientes da fada artesã não podem passar por esse estresse. Um dos comentários que eu mais recebo nos vídeos dos meus trabalhos é sobre como eles têm muito detalhe. E eu fico tão lisonjeada porque, pra mim, isso significa que o algoritmo tem me trazido pessoas que reparam em detalhes, e pessoas que reparam em detalhes são muito especiais. O que significa que o público que se forma para o meu trabalho é um público de alto nível. E eu me sinto muito privilegiada por isso. E antes de colocar toda a mobília dentro, vamos dar uma última olhada na luminária vazia. Que adorável! E caso você queira uma dica minha, né, só se você quiser, sobre como criar mais detalhes no seu trabalho, seja ele qual for, se faça perguntas. Por exemplo, eu me perguntei, o que uma fada artesã teria em seu ateliê? Eu imagino que ela teria pergaminhos antigos, que ensinam sobre
a fórmula perfeita de um pigmento escasso no mundo. E por isso eu espalhei tantos pergaminhos por esse ateliê. Outra pergunta que eu me fiz foi: o que fazer para dar vontade de entrar nesse ateliê? E foi um comentário que eu recebi bastante também. Várias pessoas escreveram: eu queria poder entrar aí. Isso me deixa muito feliz porque eu atingi o meu objetivo. E a resposta que eu encontrei para essa pergunta foi: parecer que circula uma boa corrente de ar dentro desse ateliê, ou que ele recebe muita luz do sol, por isso janelas tão grandes, por isso uma porta com vidro transparente, para dar a impressão de um lugar arejado. E vocês vão perceber que a banqueta que eu criei para colocar o mini cogumelo em cima, para dar a impressão de que esse cogumelo é no que a fada está trabalhando atualmente, eu centralizei ele bem de frente para a janela, para dar a impressão de que enquanto a fada trabalha, ela recebe uma brisa tão agradável que vem dessa janela, que de tão confortável ela passa a noite todinha trabalhando e nem vê quantas horas já se passaram. E é claro que toda essa narrativa que eu crio para o meu trabalho chega em você em forma de sensação. Você tem uma sensação de que lhe transmite nostalgia, ou que lhe transmite aconchego. E o mais legal é que nada disso é por acaso. Então a minha dica é: crie perguntas para a partir delas você criar detalhes. Ixi, que belo! Agora que tudo já está organizado e colado em seu devido lugar, fiquem com o resultado final desta adorável luminária. Bom, gente, e é isso por enquanto. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu decidi fazer esse vídeo de uma forma mais documental, ou seja, eu descrevendo o meu processo, porque eu acredito que vai ser mais proveitoso para vocês e vocês vão conseguir absorver mais informações. E aí, por enquanto, é isso, entendeu? Vejo vocês em breve. Eu não sou muito boa com despedidas. Até mais!